Saudações! Agora vamos falar aqui no presente momento sobre o nosso bloco maior aqui após a introdução desse bloco maior, né? Que é a unidade 1, nossa história mais remota. Aqui eu quero falar sobre a questão, nesses assuntos e lições que vão vir mais à frente, sobre a origem da humanidade, o desenvolvimento dela, os primeiros tempos de vida em sociedade, acabam formando ali um grande campo de pesquisa para historiadores e estudiosos. Temos muitos estudos aí em diferentes sítios arqueológicos, por exemplo, descobertas de novos fósseis, que acabam mostrando aí que o conhecimento quanto a esse tema aí pode ser mais enriquecido, pode ter algumas correções, transformações com o passar do tempo. Traga aí uma imagem de pinturas rupestres no sítio arqueológico da Lapa da Sucupira, em Santana do Riacho, Minas, foto de 2015. E também, como vimos na aula passada, serve aí como um objeto de fonte histórica, né? Ou uma fonte histórica. Então, o primeiro tópico aqui dentro desse introdutório da unidade 1 é as sociedades ágrafas. Existem cientistas que estimam aí para uma ideia de mais de 100 mil anos em que os primeiros humanos se organizaram em pequenos grupos, com pouco contato entre si. Isso aqui é uma perspectiva que é tendente da interpretação à luz de Darwin e assim posteriormente, né? É, por sobremodo, muito recente essa perspectiva, apesar de parecer que ela é dominante hoje e está há muito tempo por aí, né? Mas não foi sempre assim. A ideia de que a Terra aí tem aproximadamente 5 mil anos, ou alguns vão dizer 7 mil, e nunca esses bilhões e milhões de anos que são ditos por aí. Só para trazer o entendimento que existem outras visões e nem sempre é o que está sendo dito por aí, como muita gente quer que seja entendido, apesar de eles dizerem que a história é uma matéria relativa, né? Não trabalha com verdades absolutas, ela sustenta constantemente supostas verdades absolutas, né? Mas fica a reflexão aí. Mas prosseguindo dentro dessa perspectiva dos 100 mil anos, historiadores dessa tendência dizem que as pessoas elas viviam da caça, da pesca, da coleta, se deslocavam ali em busca de recursos materiais, naturais, com poucos objetos. Eram grupos nômades, ou seja, pessoas que não tinham lugar fixo de residência, que se deslocavam o tempo todo de lugar em lugar. E dentro dessa perspectiva aí de milhares de anos, depois de milhares de anos depois, essas primeiras formas de organização social teriam dado, então, pouco a pouco, lugar a um processo de sedentarização, ou seja, pessoas pararam de ficar se deslocando o tempo todo, passaram a fixar moradia em um lugar, e aí você tem como característica também o desenvolvimento, por causa dessa fixação, de outras atividades, como produção de instrumentos complexos, né? Objetos de cerâmica, agricultura, domesticação de animais, e assim sucessivamente. E essas atividades elas não ocorrem de maneira simultânea em todas as regiões, segundo eles, e nem todos os povos praticaram elas. Por causa dessa sedentarização e o cultivo agrícola, os pequenos grupos, de maneira geral, eles se tornariam ali mais numerosos. E aí chegaram a reunir milhares de pessoas em aldeias e aí viram cidades. E durante muitos anos, dizem aí no campo da história, que prevaleceu a ideia de que antes da invenção da escrita, né, não havia história. E aí eles chamaram esse período de pré-história, né? Um período pré-história, antes da história, né? Uma expressão que é ligada ao entendimento, que você pode concordar ou discordar dele, de que a história não podia ser feita sem documentos escritos. E essa opinião ela foi considerada aí, quer dizer, consolidada, principalmente entre historiadores franceses e da Alemanha. E específico ali na segunda metade do século 19, os anos 1850 em diante. É uma forma ali eurocêntrica de entender a história da humanidade, né? Essa aí da pré-história. Recentemente, como falamos no bloco grande das aulas mais atrás aí, os especialistas eles passaram a reconhecer como fontes históricas registros não escritos, né, que são chamados de registros ágrafos, como pinturas rupestres, culturas, relatos orais, vestígios materiais. E como a escrita ela não surgiu ao mesmo tempo em todos os lugares, existiram aí alguns grupos que até hoje mesmo
tem escrita, a divisão entre história dentro dessa ótica aí, né, historiográfica e pré-histórica ou pré-história, né, ela acabou sendo considerada inconsistente. Então, o termo pré-história ele vai remeter aí ao maior período que eles julgam ser o maior período da humanidade, que vai envolver centenas de milhares de anos desde a origem dos primeiros seres humanos até a invenção da escrita, enquanto o período posterior aí abarca pouco mais de 6.000 anos, né, dessa interpretação. Não é a única, como eu disse. E aí, dentro dessa linha aí, prosseguindo, né? No que se refere à América, o termo pré-história ele tem designado em muitos estudos o período antes da colonização ou ocupação por parte dos europeus. E mesmo ela sendo usada, dizem eles, né? Ela tem as suas limitações. Eles vão dizer que considerar que o primeiro registro sobre as populações indígenas no Brasil é a Carta de Peru Vaz de 1500 significa desconsiderar como fontes históricas os grafismos e objetos produzidos antes por, por populações originárias, né? Eles dizem que assumir uma visão eurocêntrica do conhecimento. E aí você tem a imagem, né? O rupestre, mais uma, vestígios de ferramentas, cerâmicas, atualmente, são considerados documentos históricos. Você tem aí na foto pinturas rupestres do sítio Toca do Boqueirão da Pedra Furada no Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí. Foto de 2014. Cerâmica encontrada na região do Vale do Guaporé, na Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato Grosso, de 2014. Pinturas rupestres no sítio arqueológico da Lapa Sucupira, em Santana do Riacho, Minas Gerais, sendo, por fim, a última foto que eu trago aqui, encerrando já também essa discussão aí, e deixo para você refletir. Essa foto aí de 2015 e as outras, né? Quanto a essa questão aí, construção, se é correção, se existe isso aí de pré-história, se é válido, inválido. Fique à vontade também, até mesmo para comentar aí abaixo e lançar a sua ideia. Até mais.